A campanha para as legislativas ficou marcada por confrontos com líderes políticos. Joana Amaral Dias confrontou Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, tivemos Rui Rocha sujo de pó verde e tivemos André Ventura a ser cuspido pela comunidade cigana. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos que a comunidade cigana, não satisfeita com o ódio que espalhou durante a campanha, não satisfeita com as atitudes que tiveram de intervir em campanhas do Chega, nomeadamente cuspindo na comitiva, ainda processam André Ventura por alegado discurso de ódio em determinados vídeos. Eu acho muito interessante que estas queixas nunca façam a distinção entre quem promove o ódio e quem o pratica na verdade, porque, deixem-me que vos diga, cuspir numa comitiva não é propriamente o ato mais saudável e amigável que existe neste planeta. Mas enfim, vamos ver, meus caros, esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto, porque André Ventura vai ser investigado por parte do Ministério Público porque a comunidade cigana não gostou das palavrinhas que ele disse. E portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e fazer uns breves comentários. Ora, como eu dizia, o Ministério Público abre inquérito por causa de vídeos de Ventura sobre ciganos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o líder do Chega a criticar a comunidade cigana, diz Procuradoria-Geral da República. Eu gostava de saber qual é que é o problema de se criticar a comunidade cigana. Achei que isso em democracia cabia dentro da liberdade de expressão, mas enfim. O Ministério Público abriu um inquérito aos vídeos publicados por André Ventura nas redes sociais que mostra o líder do Chega a criticar a comunidade cigana, disse hoje à Lusa a Procuradoria-Geral da República. A denúncia foi recebida pelo Ministério Público e remetida para o Departamento de Investigação de Ação Penal de Lisboa, onde deu origem a um inquérito, acrescentou a PGR em resposta escrita. As queixas relacionadas com os vídeos publicados nas páginas de André Ventura e em que o líder do Chega surge a falar sobre a comunidade cigana foram apresentadas por 10 associações, adiantou a Lusa, o vice-presidente da Associação Letras Nómadas, Bruno Gonçalves. Num dos vídeos publicados a 11 de abril, no caso, André Ventura aparece a falar sobre o processo que envolveu Clóvis de Abreu, arguido que viu a sua pena pela morte de Fábio Guerra reduzida para 6 anos pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Em que André Ventura diz: então em Portugal um cigano espanca um polícia, foge à justiça e ainda vê a pena reduzida e os partidos ficam em silêncio. O Chega não, lê-se na legenda do vídeo. É que estamos a falar de uma pessoa que foi condenada. Nós não estamos a falar de um arguido, não estamos a falar de uma vítima, estamos a falar de uma pessoa que teve uma pena que lhe foi atribuída e que foi reduzida num crime tão hediondo como foi o praticado, que acabou por ficar provado que o crime foi praticado. Portanto, a pessoa está presa por causa disso. Este artista em causa está preso. E, portanto, eu pergunto, quem é que pratica mais o ódio? As pessoas que espancaram um polícia ou as pessoas que fazem vídeos na internet? Eu pergunto o que é que causa mais ódio, o que é que poderá prejudicar mais a ordem pública? Cuspir numa comitiva política ou fazer vídeos na internet? Não sei, é a pergunta que fica no ar. Eu tenho aqui vários traços de falas amigáveis por parte da comunidade cigana para André Ventura e acontecimentos muito recentes, mas esses não são espalhar ódio, esse é o ódio do bem, como sabem. Durante pouco mais de 2 minutos, André Ventura acusou a comunidade cigana de ter protegido Clóvis de Abreu durante vários meses e disse que é lamentável que a vida de um polícia valha tão pouco, como se os ciganos tivessem algum privilégio face à lei, referiu ainda, acrescentando que as minorias e os coitadinhos são sempre os beneficiados, mas isso que ninguém tenha dúvidas em Portugal, que ninguém tenha dúvidas disso. As minorias e os coitadinhos são sempre o alvo da política da esquerda. É curioso que as minorias e, aliás, até os imigrantes neste momento estejam a virar pela Europa toda para a direita que estes senhores tanto criticam e dizem ser anti-imigração. É uma coisa interessante. Já noutro vídeo, publicado dias depois, André Ventura mostra uma parte de um contrato em que não é possível perceber qual o município onde foi celebrado nem em que data, cuja descrição é construção de alojamento para a comunidade da etnia cigana. Mas porquê é que estamos a construir casas para ciganos? Pergunta André Ventura. Questiona o líder do Chega e continua: nós estamos a construir casas para as pessoas normais. Eu acho que o que André Ventura quis dizer, e eu acho que está perceptível por toda a gente, e isso não levantou problema nenhum. Obviamente que estas pessoas estão agora a levantar estes inquéritos para atacar o líder da segunda força política, isso é demasiado óbvio, mas o que André Ventura quis dizer foi:
O resto da sociedade portuguesa tem casas a serem construídas para eles. Quando se fala da pessoa normal, substitua-se pessoa comum. Pronto, não gostam de normal, ponham comum. Será que o resto das pessoas que não fazem parte da etnia cigana têm casas a serem construídas para os próprios? Será que o resto da sociedade portuguesa vive à margem da lei? Será que a maior parte dos portugueses recebe subsídios, como acontece, por exemplo, numa boa parte desta comunidade? É a pergunta que fica. E, portanto, acho que essa pergunta pode ser feita. Ninguém diminuiu a etnia cigana por serem de etnia cigana. O que foi feito foi uma crítica a uma notícia que mostrava que a etnia cigana estava a receber alojamento. Mas porquê é que a etnia cigana está a receber alojamento e está a ser alvo de construção específico para alojamento dessa mesma comunidade? As outras comunidades em Portugal, o resto da sociedade portuguesa está a receber casas ou não? Se não estão a receber casas, estão numa situação privilegiada. Se estão numa situação privilegiada, não têm que estar. Ponto. É tão simples como isto. Ou vivem no país e cumprem as regras, ou se não cumprem as regras, são uma comunidade à margem da lei. E não têm que ser, porque as leis são para todos e são para cumprir. É tão simples como isso. Acho que não é difícil de perceber. O líder do Chega termina o vídeo dizendo que é preciso acabar com isto e refere-se com os apoios dados à comunidade cigana como uma palhaçada. Pois, mas é verdade. Mas é que são. Qualquer pessoa que viva num bairro social já vivenciou determinadas situações, como é o meu caso, em que membros dessa comunidade, com casas dadas pelo Estado, com subsídios dados pelo Estado, estacionam um Mercedes à porta quando chegam a casa. E eu pergunto, como é que uma pessoa que precisa mesmo de apoios sociais estaciona um Mercedes à porta? Como é que isso se faz? Eu não consigo perceber. Eu, da minha parte, não recebo apoio nenhum do Estado, a minha casa também não é dada pelo Estado e eu não consigo estacionar um Mercedes à porta. Tenho um carro, é um carro antigo, as coisas são o que são, não me estou a queixar disso, aliás, situação privilegiada a minha de ter um carro, há pessoas que nem sequer o têm, portanto, situação privilegiada a minha, graças a Deus que tenho essa sorte. Mas eu não tenho apoios do Estado e não consigo ter um Mercedes à porta. Como é que alguém que tem apoios do Estado, que tem casa dada pelo Estado, que tem subsídios, olhem como aquela senhora se queixou em Loures, acho eu, dizia ela, mas o Estado só me paga 900 euros, como é que eu vou dar de comer ao meu filho? Bom, se calhar como o resto das pessoas, sem subsídios e chegam-se à frente a trabalhar. O que é que acha? Não sei, digo eu, isto pode parecer uma coisa escandalosa, mas pedir a todas as pessoas que trabalhem por igual pelo seu ganha-pão não é uma coisa racista, não é uma coisa xenófoba, é só pedir, aliás, estou a pedir mesmo um nível de igualdade que é, todas as pessoas que estão a trabalhar pelo seu ganha-pão, há uma parte da comunidade cigana que não está, essa parte deve ir trabalhar. É tão simples como isto, não vejo como é que isto é algo escandaloso. À luz, o vice-presidente da Associação Letras Nómadas explicou que as 10 associações que apresentam queixa consideram que os vídeos são um exemplo de incitamento ao ódio. Há 7 anos que André Ventura tem informado os portugueses contra os portugueses da comunidade cigana, acrescentou. E eu agora tenho só apenas umas notas para deixar, para o vídeo não ficar muito longo. Se André Ventura fazer estes vídeos é incitamento ao ódio, o que era quando vocês lhe desejaram a morte à porta do hospital quando ele estava a chegar no sul do país? O que era quando festejaram a sua ida para o hospital? O que era quando cuspiram na comitiva do Chega? O que era quando disseram que afogavam o gato António que está na sede do Chega? Os vídeos é que são o problema? Eu pergunto, um homem que espancou um polícia praticou mais ódio ou não do que André Ventura a gravar um vídeo? Pessoas que cuspiram numa comitiva política praticaram mais ódio ou não do que André Ventura a fazer um vídeo na internet? Pessoas que ameaçavam que afogavam o gato do Chega praticaram mais ódio ou não do que André Ventura a fazer um vídeo na internet? Pessoas que festejaram a sua ida para o hospital e que lhe desejaram a morte praticaram ou não mais ódio do que André Ventura a fazer vídeos na internet? Mas só um destes é que é vítima de uma investigação por parte do Ministério Público. É uma pouca vergonha. As democracias liberais continuam a ter mais medo de palavras do que atos de ódio explícitos. Cuspir numa comitiva política não é aceitável. Ameaçar que se afoga o gato de estimação do Chega não é aceitável. Desejar a morte a André Ventura à porta do hospital e festejar a sua chegada numa ambulância não é aceitável. E praticou-se muito mais ódio nos atos que eu acabei de enumerar do que em vídeos gravados por André Ventura. Mas isto é uma discussão que ninguém está disposto a ter. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Era isto, meus caros, que eu tinha
para partilhar. André Ventura vai ser investigado pelo Ministério Público e parece que ainda não aprenderam a lição do que aconteceu no dia 18 de maio. Da minha parte, continuem com esse processo, ponham mais uns quantos e continuem com esta coisa nos meios de comunicação tradicionais. Vamos adorar o próximo resultado das próximas eleições. Era isto que eu tinha para partilhar, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.